Você já encontrou Gênesis capítulo 25, dos versículos 21 ao 34. São poucas vezes que eu leio tantos versículos numa mensagem, mas hoje eu quero ler, porque a leitura vai nos ajudar a contextualizar. A temática dessa noite é: esteja preparado para a sua bênção. Fala assim comigo: esteja preparado para a sua bênção. Eu tenho refletido um pouco sobre isso e me parece que existem pessoas que Deus abençoa, mas elas não estão preparadas para aquela bênção. Elas dão sinais nítidos que não estão preparadas para aquela bênção. Aí você pode perguntar: mas Deus é o culpado? Não, eu vou afirmar: Deus é o culpado. Não, Deus não é o culpado. Na verdade, existem certas situações na nossa vida que nós precisamos tomar posições. Há pouco a irmã me procurou, ela nem sabia o que ia pregar. Eu estava ouvindo, eu falei: Senhor, de fato, existem níveis em que Deus fala assim: agora é o tempo, agora é a hora. Tem pessoas que falam assim: eu quero um relacionamento, mas quando vem um relacionamento, desanda. Não tem tempo para nada, fica cego, fica cega, coloca o carro na frente dos bois, é o dito popular por aí. Às vezes é uma outra bênção que se pede, e aí quando chega na vida, infelizmente é uma bênção, mas por causa da atitude da pessoa, aquilo acaba trazendo transtornos. Nós vamos aqui falar um pouco sobre o caso de Jacó e Esaú, mais especificamente sobre Esaú. E aí, se Deus permitir, quarta-feira que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre o caso de Jacó. Mas Esaú, em particular, é a temática dessa noite. Esteja preparado para a sua bênção. Gênesis 25, do 21 ao 34, vou ler na minha versão, se acompanha na sua versão, e a gente vai avançando. Diz assim: Isaac suplicou em oração ao Senhor, em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha já Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se, partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Esteja preparado para a sua bênção. Esteja preparado para a sua bênção.
Essa história, sem sombra de dúvidas, é uma das histórias mais significativas da Bíblia, porque fala ainda sobre ali a estrutura do povo judeu, e aí nós estamos olhando um dos patriarcas, chamado Isaac. Isaac era filho da promessa, filho de Abraão, e esse se tornou um grande homem, digo Isaac, cresceu, prosperou, os seus rebanhos eram enormes, os seus campos não davam para se avistar com uma vista comum, ele se tornou poderoso ao ponto de outras nações o temerem, mas em determinado momento, Deus estava o abençoando tanto, mas ele não conseguia ter um filho, então entendeu ser a Rebeca aquela que era estéril. E a Bíblia diz que esse homem, esse esposo, esse sacerdote, orou para que Deus pudesse abrir o ventre de sua esposa e pudesse ali receber a bênção de ser pai. E Deus foi tão poderoso que, se no caso de Abraão e de Sara, Deus deu um filho legítimo e outro que Abraão acabou tendo com a concubina de sua esposa, mas no caso de filhos legítimos, um filho, no caso de Isaac e Rebeca, Deus deu 2 filhos, mostrando a multiplicação da bênção, sendo que esses irmãos, eles eram gêmeos. E a Bíblia diz que ainda no ventre de sua mãe, eles ali guerreavam, eles lutavam um contra o outro, querendo tomar o lugar um do outro. E era algo tão forte que a mãe, Rebeca, percebeu que aquilo não era normal. Eu não fui pai de gêmeos, mas os meus filhos eram agitados no ventre de Mona Lisa. E por vezes não pouca, Mona Lisa dormia, tem esse costume de dormir colada em mim. E engraçado que até hoje as crianças têm essa mania de ficarem grudadas comigo. E Braga então dorme de boa, deita aqui. Kiara, por ser uma mocinha, hoje a gente toma já alguns cuidados, né? Mas até um tempo atrás grudavam, e eu sentia as crianças nas minhas costas, muitas vezes, se mexendo a noite toda, empurrando, chutando. E é legal, como pais, nós vermos isso, mas identificamos isso como movimentos comuns. O caso aqui que levou Rebeca a tomar uma atitude de buscar o Senhor é que provavelmente ela se consultou com outras mulheres e quem sabe até mesmo parteiras já estavam acompanhando. Naquele período não existia o pré-natal, mas existia um acompanhamento das parteiras. Naquele tempo não existia centros cirúrgicos, não existiam cirurgiões. Naquele tempo existiam as mulheres que de alguma maneira aprendiam com suas mães o ofício de se tornarem parteiras, então elas sabiam exatamente a posição da criança. No interior dizem que ainda é muito isso, só em olhar a barriga, tocar, elas já sabiam se a criança está na posição, sabiam que já estava chegando, olhavam para as luas, e olha que coisa incrível. Os médicos, todas as vezes que íamos no pré-natal das nossas crianças, eles falavam que estava numa semana. Chegou um tempo que o médico chegou a retroceder a semana. Mas uma pessoa da antiga falou assim, vai pelas luas. Quantas luas já foi? A mãe falou, X luas, sem exagero. Na lua que falou assim, depois de tal lua, teve a lua no dia, no outro dia estava com a Mona Lisa no hospital. Lua cheia, era lua cheia, não é isso? As luas cheias. Então eu acredito que aquelas mulheres tinham lá as suas formas de se direcionarem quanto ao tempo necessário, a posição, a estrutura da mulher para dar luz aos filhos. E engraçado que a Bíblia diz que lá não existia ultrassonografia, mas elas sabiam que eram gêmeos. Então, repito, existiam pessoas, provavelmente, que acompanhavam essa mulher e que davam a certeza para ela que no ventre dela tinha gêmeos. E que aquele movimento não era um movimento comum, ao ponto que a Bíblia não diz que ela procurou mulheres mais velhas. A Bíblia não diz que ela procurou pessoas especializadas, a Bíblia diz que ela procurou o Senhor, para entender o porquê daquele movimento todo que já dava
para compreender que como se eles estivessem guerreando no ventre. E de alguma maneira, a Bíblia diz só na parte A do versículo 23 que Deus revelou. Esse revelar aqui não está na palavra, que é profecia ou profeta. Então, pode ter sido um sonho, pode ter sido uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo ir lá e falar, é isso que está acontecendo. Mas o ponto é que ainda no ventre foi revelado para essa mulher que ela tinha duas nações e que eles iriam opor um ao outro e que o mais velho serviria o mais novo. Passaram anos, passou um período, essa mulher teve os filhos, de fato, 2 meninos. Um saiu na frente, mas dá a entender que por causa do segundo estar agarrado, na verdade ali perto de sair teve outra briga. E nessa outra briga, um entrou e o outro segurou, dizendo, não, vem aqui, vou junto contigo. E literalmente, um encabeçou e o outro terminou. Foi um parto de 2 com uma única abertura. Se entende no parto de gêmeos que quando sai o primeiro, automaticamente o caminho ele dá uma contraída até que venha depois as outras contrações e sai o segundo. Mas nesse caso não. Naquela contração que levou o primeiro, o outro pegou carona e falou, não, estou junto contigo. Então você vê que a situação ali já era caótica, meio complicada, que um não queria ficar para trás do outro de jeito nenhum. Não havia o parto primeiro e depois o parto segundo, teve um parto que os 2 saíram. Então existe uma linha de pensamento que dizem, não, Jacó não enganou no todo, porque naquela construção ali foi um parto que determinava o mais velho, é que mesmo em gêmeos, existia uma abertura, saía um, existia outra abertura e saía outro, mas ali existia algo que ainda precisava ser resolvido. E aí passaram anos. Um se tornou um exímio caçador, procurava caça pelos campos, era alguém dado ao campo, percorria. E o outro era alguém mais pacato, um cuidador daquilo que era dos gados do seu pai. E a Bíblia diz que esse vivia nas tendas. Enquanto um estava solto pelo mundo, o outro ficava mais recluso. Mas um dia, esse que andava por aí, que teoricamente era o mais velho, caminhou tanto que voltou com muita fome. Na verdade, o texto bíblico, quando você vai para o original, que ele diz que quando ele voltou, estava esgotado, entra no caminho de exaustão. E ele estava tão exausto que ele não conseguia sequer fazer algo para ele mesmo. E dá a entender que esse esgotado era aquele esgotamento para a morte, quando a pessoa entende que ele já está indo embora. Só tem um detalhe, ele era caçador. Diga assim comigo, ele era caçador. Ele era caçador. Diante desse contexto, ele se aproxima do irmão, ele sente o cheiro de um guisado que o irmão estava fazendo, e ele pede daquele alimento. O seu irmão, de forma, ao meu ver, humanamente falando, de forma errada, porque imagine um irmão ficar negociando com o outro. Vocês estão entendendo que existem raízes dentro de casa que levam só à destruição? Existem irmãos que conseguem negociar com outro irmão em vez de dar a bênção para o irmão. Existem coisas que precisam ser analisadas. Tem irmãos que tratam com outros irmãos como se estivesse tratando com pessoas de fora. Existem raízes de coisas que a gente às vezes lida em nossas famílias que na verdade só trazem divisão e não união.
A atitude de Jacó provavelmente foi uma atitude de algo que ele já estava observando há muito tempo. Às vezes a Bíblia fala pouco, mas esse pouco revela grandes coisas. Existem casas que estão indo a colapso, mesmo debaixo da bênção do Senhor. Porque existem rivalidades ali que estão sendo alimentadas por preferências para um e preferências para outros. Existem coisas que precisam ser cortadas na raiz. Pais, não deixe que os seus filhos se tornem rivais dentro de casa. Não aceite rivalidade dentro de casa. Não aceite negociação entre irmãos. Corte na raiz. Haja com sabedoria. Não alimente rivalidades. Nós não podemos impedir os sentimentos dos nossos filhos, mas nós temos que mostrar para eles o que é o correto. Estava ali aquele homem, esgotado, e veio outro filho, outro homem, dizendo: eu até te dou de comer, mas você primeiro tem que me vender o direito, o termo é esse, direito da primogenitura, e depois tem uma outra situação da bênção da primogenitura. O direito da primogenitura é o filho que tinha o direito da primogenitura herdava não apenas as finanças em dobro do que os outros irmãos, mas também o status de líder social e econômico do clã deles. Ou seja, era o direito de liderança. A bênção da primogenitura é sobre aquele que está despontando como líder, vem a bênção espiritual do pai. Por isso que eu entendo perfeitamente. Não rompa com seus pais, filhos. Olha só o que eu estou falando com vocês, hein? Porque existe uma bênção que vem da parte dos pais para os filhos. Os pais podem ser ruins, mas se submeta, porque no final você vai descobrir que quem te abençoa pelos pais é Deus. E a sua bênção, o caminho para recebê-la é sua submissão. Existem times exatos para atitudes. E quando nós não tomamos essas atitudes no times exato, em vez de bênção, Jacó revela, vem maldição. Tem tantos filhos que ficam andando em voltas. Começam uma coisa e não terminam. Só vivem quebrando a cara. Por quê? Porque não esperaram o tempo certo. Está ali aquele homem, e aqui eu preciso ir para o finalmente da mensagem. Eu quero explicar o porquê esse homem não estava preparado para a bênção. E o porquê nós devemos tomar cuidados para estarmos preparados. Ó, que membresia maravilhosa, numa quarta-feira. Isso significa dizer que você está com fome e sede de Deus. Então me permita aqui pontuar algumas verdades ao seu coração. Por que Esaú não estava pronto para a bênção, independente das dificuldades que tinha ali com o irmão, e que semana que vem ele vai tratar? Primeiro, porque ele foi imprudente. A Bíblia diz que ele foi para o campo e ele voltou esgotado. Ele voltou esgotado. Ele foi imprudente, ele não calculou o caminho dele corretamente. Ele não colocou limites às aventuras dele. Quantas pessoas, às vezes, gravem isso, sai da casa do pai, não sai brigado com o pai, mas vai caminhar, vai pelo campo. E aí não meça direito o esforço que vai aplicar, e quando está tentando voltar à casa do pai, está em uma condição de esgotamento. Quantos filhos estão assim nesse exato momento?
saíram rapidinho, não calcularam exatamente o tempo, a distância, aí se envolveram com quem não tinha que se envolver. Quantas pessoas deram uma saidinha e aí se envolveram em sexo desenfreados e agora estão esgotados, não conseguem voltar. Quantos foram para o campo e experimentaram drogas e agora não conseguem largar? Quantos foram para o campo, daquela voltinha esperta, e não meçaram direito e gostaram das noites e agora não conseguem mais largar as noites? Quantos foram para os campos e foram caminhar e simplesmente se tornaram imprudentes? Esaú era um homem da caça, mas era um homem imprudente. Quantos de nós, irmãos, às vezes estamos em situações caóticas porque compramos o que não podíamos pagar e agora estamos esgotados? Quantos de nós estamos esgotados porque negociamos o que não tinha que negociar? Quantos de nós estamos esgotados porque fomos atrás da caça, mas não foi um bom dia bom e depositamos todo o nosso depósito de energia naquela única situação? Aqueles que investem, aqueles que têm negócio, como já errei nisso, quem é empreendedor entende o que eu estou falando, depositar tudo numa única situação. Coloca toda a energia, coloca todo o coração numa paixão momentânea, coloca todo o coração em relacionamento caótico já, coloca toda a emoção, toda a energia no depósito de algo que está sendo visível, que não vai trazer o devido retorno. Está lá Esaú, no campo, imprudente. Todos nós podemos nos tornar imprudentes, mas nós temos que cuidar para não sermos imprudentes. Quantas pessoas, como dizem um dito popular, fazem certas coisas contando com o ovo da galinha, dizem assim, né? Nem sabe se a galinha vai dar ovo, mas está contando já com o ovo da galinha. Cuidado! A postura de Esaú mostra que talvez, digo eu com certeza, mas eu quero botar que talvez, ele já dava sinais que ele não tinha e não estava à altura de uma liderança, ou seja, ele não estava à altura do direito da primogenitura. Quantas pessoas se sentem os tais, mas as atitudes já demonstram que não estão na altura daquela bênção. 2. Eu acredito que Esaú não estava à altura, preparado para a bênção, porque ele negociou o que não deveria. Quantos estão negociando coisas maravilhosas por nada? Às vezes eu vejo esse caso de Esaú e vejo o esgotamento e a vontade de comer como aquele desejo desenfreado. Quantas pessoas estão vendendo o inegociável por causa de um desejo desenfreado? Estão colocando tudo a perder, porque saíram imprudentes e voltaram esgotados, e por causa do esgotamento estão negociando o que não deveriam negociar. Esaú é tão imprudente que ele negocia o que ele de fato ainda não tinha nem recebido, porque o pai ainda estava vivo. Me dá um guisado, me vende o teu direito de primogenitura. Ele sequer questionou, mas vai fazer isso comigo? Olha o termo que Esaú diz, cito, o que me adianta o direito, se eu não comer eu vou morrer, então é melhor me fartar com ensopado e com pãozinho, do que ficar com esse direito e morrer. Direito para morto não é direito, então eu quero um ensopado.
Quantos casamentos estão em crise por causa disso? Quantas pessoas espiritualmente estão enfadadas, derrocadas espirituais por causa disso? Por causa de um guisado, por causa de um cheirinho. Olha como é o termo. Primeiro ele sentiu o cheiro, depois ele viu o guisado. Quantas pessoas estão caindo porque sentiram o cheiro de certas coisas, porque viram determinadas coisas e aguçou a necessidade que eles estavam. Eu acredito que se Esaú não tivesse sentido o cheiro ou visto o guisado, ele teria chegado até em casa. Existem cheiros e visões que só aguçam a nossa necessidade. Eita, meu irmão. Tem gente que está andando com necessidade. Eu estou assim. Aí sentiu o cheiro. Opa. Viu? Opa. Vou negociar. Por isso que parece que mais uma vez a Bíblia está certa. Existem caminhos que para o homem são bons, mas o seu fim é a morte. É só mais uma saidinha. É só mais um papinho. É só mais. A necessidade, com o cheiro, com a visão, aguça a negociação. Vendem o que não deveriam negociar. Tem pessoas que Deus está abençoando, mas elas estão jogando no lixo a bênção que Deus está dando. Tem pessoas que não estão valorizando a família, não estão valorizando o relacionamento, não estão valorizando o emprego, não estão valorizando a empresa, não estão valorizando os talentos e os dons que Deus deu, estão assim negociando. Um dia vieram questionar, e apenas um exemplo sobre ministério. Insinuaram determinadas coisas. E a minha resposta foi: Deus me colocou. Só Deus pode tirar. Mas agora que Deus me colocou, eu entendi que Ele me colocou para uma missão. Então o que tem que se fazer é isso que eu estou falando. Não gostou, não posso fazer nada, ué. Que coisa! Às vezes tem pessoas que Deus coloca em determinadas situações. Ah, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Grava isso aí, meu irmão. Deus coloca numa condição e aí vem alguém tentando menosprezar, fica... não, meu irmão, peraí. Eu sei quem me chamou. Eu não procurei bênção. A bênção veio até mim. Eu estou tomando posição de quem está no centro da vontade de Deus. E não tem, se não gosta, não posso fazer nada. Mas se gosta, vamos embora. Toma posição na sua casa, de marido, de esposa. Não, é que de um profeta profetiza, olha com cara feia, coloca dentro da boca e fala: aleluia. Cara feia ainda. Cara de profeta profetiza tem que ser cara feia. E eu não minto não, é verdade. Marinha, se alguém vir profetizar cheio de oi, aleluia, dá para te confiar não? Dá. Fala, sai fora. Tem que chegar com autoridade. Faz aí, rapaz. Não negocie o inegociável. Esaú, em mais uma, demonstrava que não estava na altura da bênção. Terceiro e último, não desvalorize. Terceiro e último, não viva por impulsos. Tem pessoas que estão perdendo coisas preciosas por causa de impulsos. O confronto não pode te fazer descer da graça. Tem gente que gosta. Eu saí da graça. Ai, pastor, saí da graça. Eu parei de falar aqui, mas vou ter que falar de novo isso. Se você sai da graça, você é um desgraçado. Sabia que é esse o significado?
Se irrita, mas se irrita na graça. Só não deixa a ira. Filhinhos, irai-vos, mas não. Existem posições que tem que tomar e ponto. Mas o que tem de crente saindo da graça, eu fico assim, admirado, falo, muito bom, hein? Tem pessoas que estão se perdendo por causa de impulsos. Vira para quem está ao teu lado, não podia passar em branco isso, e fala, para de andar por impulsos. Para de andar por impulsos. Não perca a sua bênção por causa de impulsos. Se nós vivêssemos por impulso, a irmã Maria Ângela falou aqui, ninguém que está casado ficaria casado. Fica casado? Não fica. Porque tem dia que, meu irmão, eu não estou falando da Mona, não. A Mona é uma benção na minha vida, mas eu sou brabo às vezes. É eu e ela até o resto da vida. Vamos embora. Tem pessoas que estão perdendo coisas maravilhosas por impulso. Falando na hora que não tem que falar. Tomando decisões de forma precipitada por impulso. Pastor Eli e pastora Ana Cristina tem um livro que foi usado muito no Deus Me Deu Você. É Deus Me Deu Você, que tinha aqui na igreja, esqueci agora o nome. Com Deus Somos Um, que usava no curso Com Deus Somos Um, que é cuidado com o lixo, Deus Me Deu Você é o nome do livro, e aí tinha uma matéria que dizia assim, cuidado com os presentes, cuidado com os lixos embrulhados com papel de presente. Oi? Com as raposinhas também. E vão embora. Já era, acaba com tudo. Cuidado com as raposinhas. E quanto a lixos com papel de presente, porque tem coisas que parecem perfeitas. Acredite, não tem ninguém perfeito não, meu santo. Quando está perfeito demais, fala. Eu gosto de ser abençoado, mas tem coisas que fala. Rapaz. Cuidado. Cuidado com os presentes que às vezes a gente recebe e pega pra gente. E são lixos. Não aceite lixos como presente. Lugar de lixo é na lixeira, não é no seu guarda-roupa. Lugar de lixo é na lixeira, não é no seu coração ou na sua mente. Está ali Esaú, irmão Matos, mais uma vez demonstrando que talvez, eu falo com certeza, mas eu estou falando talvez porque para não confrontar, assim, talvez ele já estivesse demonstrando que ele não estava na altura de uma liderança. Não estava na altura de uma bênção. Uso liderança porque uma das coisas que era do direito da primogenitura era a liderança do clã. Tenho aprendido e termino dessa forma, que se você erra no pouco, você vai errar no muito. Mas se você começar acertando no pouco, você vai acertar no muito. Uso o termo de Marcos, de Cantares, de Salomão. Cuidado com as raposinhas. Os maiores testes nossos não são quando o Golias se levanta. É quando o pai manda... Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. É quando o pai manda entregar marmita no campo de batalha. A obediência da marmita nos qualifica para encarar o gigante. Vai carregar sua marmita primeiro, depois pensa em encarar um gigante. Tem um bocado de gente dizendo, não vou carregar a marmita, então você nunca vai ser rei. Porque no caminho da entrega da marmita que você vai ver, que vai te promover ao reinado de Israel. Aceite as etapas da vida.
Aceite as humilhações que às vezes nós passamos. Você acha que a gente não é humilhado às vezes? Você acha que às vezes a gente não toma pancada? Quem é empreendedor aí, que eu estou te pagando, quem nunca ouviu isso, você vai fazer o que... Você acha que dentro de casa não tem certas cismas? Aprenda, meu irmão, a viver os processos.